dia! Desembaraçando episódio 98. E hoje o pessoal adora falar porque hoje é sextou. Hoje é sexta-feira, graças a Deus, né? Depois vem a segunda-feira, coragem, né? Mas enfim, estamos na sexta-feira, baracho. Deixa a segunda-feira pra lá, dane-se, não é segunda-feira ainda. Bom dia a você que está aqui, a todos que estão aqui. Desembaraçando episódio 98, começando mais uma vez esse tempo aqui que eu acho sensacional, muito legal e tenho aprendido muito com vocês aí nessa troca. O Desembaraçando é de segunda a sexta-feira, às 6 horas da matina, 6 horas da manhã, e sábados, domingos e feriados, horários alternativos. Ó, e estamos chegando no 100º episódio, que vai ser domingo, e por ser domingo vai ser um pouco mais tarde. E vamos falar um negócio bem legal, que eu nem sei o que vai ser ainda. Ok? Esse conteúdo fica gravado aqui, como você sabe, e depois no Facebook, e depois no nosso YouTube também do Baracho. Só tenho a agradecer a você que tem estado conosco em todas essas edições aí. Desde outubro de 2020, o Desembaraçando está aqui. Então, top demais. E eu quero falar de um tema hoje que, enfim, vamos mexer um pouco com a gente aí, com a nossa cabeça, né? Eu quero falar sobre traição. É isso aí. O tema de hoje é traição. Quando vem na minha cabeça a palavra traição, as minhas primeiras referências, lembranças sobre isso, era quando minha mãe falava em casa. Por exemplo, quando a gente fazia alguma coisa errada, assim, uma coisa meio sacana, né? Ela falava assim, Judas, você é um Judas! E eu ficava assim, mas o que é Judas, né? Aí ela foi explicar depois de um tempo, né? Que Judas era o cara lá que traiu o Jesus Cristo. Judas traiu Jesus Cristo. Ele deu um beijo em Jesus e ele traiu Jesus. Olha como é curioso isso. E nós nem éramos de religião, de igreja, assim, na época da infância, né? Mas eu nunca esqueço isso. E sempre vem essa conotação de quando alguém traía, minha mãe falava que era o Judas. Então eu comecei a pensar na palavra e entender a partir disso, tá? A partir disso. Depois, anos depois, você vai ler o livro sagrado, né? A Bíblia. E eu falava assim, mas que sacana esse cara, né? Trair um cara da boa, trair um cara gente boa, que é o Jesus, né? O cara só fez o bem, o cara ajudou, e o outro safadão trai. Então eu tenho essa lembrança. Mas enfim, traição, numa definição assim bem ligeira, tem a ver com uma quebra de uma fidelidade prometida. Queda de uma fidelidade prometida. E eu fiz as minhas marcações aqui no meu caderno. Aqui. Então, ó, eu acredito que a maioria das pessoas, já experimentou algum tipo de traição, né? Quando a gente fala traição, logo a gente imagina na traição conjugal, né? Ah, o cara traiu a mulher traiu o homem, safado, safada, blá blá blá. Meus pais são separados porque meu pai traiu, porque a minha mãe traiu, essas conversas. Não é só no campo dos relacionamentos conjugais, né? Mas vai ter também, além de ser no amor e no relacionamento, vai ter traição na amizade também, né? Quantos que achavam que o outro era seu amigo e o tal do amigo traiu? Aí não é amigo, né? Aí vai ter traição nos negócios, traição na família. Quantos se sentem traídos pelos irmãos, pelos pais, pelos cunhados, pelas cunhadas, enfim. Então a gente vai sendo traído na vida. E você já traiu alguém? Aí é a pergunta mais braba, né? Já traiu alguém? Já fez alguém ficar decepcionado com você? A pessoa imaginava uma caminhada de ti e na cabeça dela você traiu. Na cabeça dela você traiu de alguma maneira lá. Fez diferente, não fez conforme o esperado, o combinado, né? E aquela coisa toda. Então vai ter a traição de um pai, a traição de uma mãe, de um filho, de um colega, né? Eu tava vendo até um podcast, vou fazer uma propaganda aqui, não tô ganhando nada, tá? Você vai lá no YouTube, escreve Pamela Magalhães, que é uma excelente psicóloga, Pamela Magalhães, e o quadro dela é Parece Terapia, que chama Parece Terapia, o programa dela.
E ela entrevista aquele ator, o Leandro Hassum, e ele conta a história do pai dele lá, que eu não vou dar spoiler, depois você assiste, tá bom? Mas enfim, né? Aí você, nessas horas, quando é o pai, quando é a mãe, né? Então você vê o herói que vira vilão. O herói que vira vilão. E nesses casos assim vem a desconstrução, né? Daquela imagem que você adorava, que você gostava. Já ouvi muito isso no consultório, né? A pessoa conta que quando era criança viu o pai com outra pessoa, viu a mãe com outra pessoa. Em alguns casos até acompanhou, assim, teve que acompanhar o pai ou a mãe. E o pai ou a mãe se encontrou com outra pessoa e teve que ficar quieto. Mas é outra pessoa lá de casa, eu não vou contar, eu amo também. Quer dizer, é um conflito. E isso estraga muito uma criança, né? Ela vê essas coisas, né? E aquela imagem do herói desconstrói, aquela imagem da heroína desconstrói. Então, e não só na questão conjugal, quando você vê alguém que você ama fazendo alguma coisa ou se omitindo de alguma coisa, quando você esperava ali a pessoa não faz, aí dá uma decepção do caramba, né? Aí você vai se sentir traído, a pessoa vai se sentir traída mesmo, né? Então eu peguei uma frase aqui, ó. A traição é uma ferida invisível que sangra por dentro, mas pode se tornar uma cicatriz de força. É tenso ser traído, é tenso também trair, tá? A pessoa pode não reconhecer o mal que fez, mas se ela reconhece, ela fica mal depois, né? Mas é claro, então a traição vai gerar uma ferida, assim, que vai ficar na pessoa ali e vai da pessoa ressignificar esse negócio, não é esquecer, não vai esquecer, vai ficar uma cicatriz que pode fortalecer a pessoa para frente, ela tirar alguma coisa disso, mesmo tendo sendo a pessoa traída, quer dizer, por que que eu recebi isso do outro? Né? Então aprende e tira alguma coisa aí, né? Então de novo aquela pergunta, já foi traído? Já traiu alguém? Como é que é você como é você em relação a esse assunto, né? Eu sei que para alguns isso pega muito, né? E a pessoa que é traída, ela vai criar um trauma, ela vai ficar ressabiada, né? Então, como é que você ficou quando você traiu? Quando você reconheceu que traiu, né? Ou quando alguém apontou isso? Como é que é esse negócio, né? Por exemplo, tem pessoas que vão fingir que não estão vendo nada, né? Eu gosto muito de ver novela, você sabe disso. Eu estava vendo uma novela antiga, dos anos 90, e na novela o filho estava mostrando para a mãe, ó, o pai tá te traindo. E a mãe passando um pano pro esposo, mas ele já aposentou, ele merece viver a vida dele, passear. Não, mãe, mas ele tá fazendo coisa errada. E você via que a esposa ali sabia, mas ela passava um pano até que o filho confrontou demais da conta, né? E a esposa foi lá depois confrontar o marido, e o marido reconheceu. Ó, eu segui o meu desejo, então eu tô vazando de casa, eu tô com outra pessoa. Então, é nesse sentido, né? De novo a gente cai na questão conjugal. Parece que traição é só nisso, né? É que é o que mais aparece, é o que mais os programas de televisão mostram, o Ibope, aquela coisa toda, os casos das sociedades aí, né? Mas enfim, então há quem possa passar o pano para quem trai, né? Então é isso aí. Mas por que alguém trai, Baracho? Porque, poxa vida, né? Tudo tá caminhando bem, né? Porque justifica vamos voltar à questão conjugal, né? Justifica o fato de não estar bem o casamento, não estar bem a relação, ao invés da pessoa vir conversar e já vai fazendo isso, porque tem gente que fala assim, ó, se você um dia começar a gostar de outra pessoa, seja homem, seja mulher, me avisa pra gente conversar, do que ficar escondido, do que ficar fazendo. Aí aparece o negócio, é muito pior. Tá tudo errado sempre, né? Mas você tá entendendo, né? É a questão de comunicar, né? Ó, então pode parecer estranho aqui elencar alguns motivos que levam a pessoa a trair, tá? Então vamos pensar assim, ó. Bem, eu digo que o maior deles é a ausência de valores firmes, né? Os valores, tá? Quando a pessoa passa alguém para trás, quando a pessoa passa alguém para trás, alguém que é importante, alguém que se mata por ela, alguém que faz tudo por ela, e a pessoa não tem nenhum tipo de valorização, de empatia. Na primeira oportunidade trai, na primeira oportunidade usa o nome da pessoa, compra alguma coisa, não paga, suja o nome da pessoa, né? E faz um monte de coisa aí. Dá golpe. Nesse tempo de golpe que a gente está vivendo agora, tem golpe de tudo quanto é jeito que tá acontecendo, né? Aí você fala assim, Baracho, mas a pessoa tá precisando de viver, então, mas precisando viver e vai conquistar as coisas roubando os outros? Que negócio que é esse também? Tomar banho, né? Mas há quem tem essa frieza
de tirar um dinheiro de alguém, de fazer, né, simular uma situação que não é verdadeira. A pessoa do lado de lá acredita. Você vê tantos golpes aí dando em idosos, né, assim, isso é uma traição também. Então, a ausência de valores que a pessoa tem, valores firmes, né? A pessoa se corrompe, falta de compromisso com a própria palavra, com a ética. E alguns pais, quando vê o filho se meter em coisa errada, falam assim, não foi o que eu te ensinei. Que negócio que é esse? Não foi o que eu te ensinei. E realmente, né? Nessas horas a gente vai ver como que a outra pessoa é outra pessoa. Mesmo sendo um filho, né? Assim, nem parece que é filho do fulano de tal, nem parece que é filho da fulana de tal, pessoa tão distinta. E o contrário também acontece, né? Nossa, nem parece que você tão bonzinho, tão boazinha, é filho daquele pai louco, daquela mãe complicada. Também tem isso, né? Então o contrário também acontece, né? Mas eu digo que tem essa questão muitíssima dessa ausência de valores firmes. Então começa aí, né? A pessoa, em nome do desejo, em nome do que quer para ela, não olha mais nada ao redor e vai levando desse jeito, porque a traição, seja qual for o lugar da traição, vai assim espalhar para vários lugares, vai respingar em vários lugares, né? Então uma outra coisa também que a gente vê é a questão do ego, a questão do poder. Então a pessoa tem uma sensação de que nunca será pega. Há quem tem um fetiche nessa situação, né? É ficar nessa zona intermediária entre não fazer e ser pego e ficar ali naquele momento de esconderijo, de brincar com risco. Há quem goste muito desse lugar. Então você pode ver, tem gente que é assim, gosta muito dessa região assim, de ficar nesse risco, isso dá adrenalina, só que tá mexendo com coisa perigosa, né? Então, a sensação que nunca será pego, aí vai tirar vantagem, aí vem a cobiça, né? A pessoa vai traindo um monte de coisa, né? Aí essa pessoa que trai desse jeito assim, com essas corrupções do dia a dia, ela quer criticar outras pessoas, quer criticar pessoas até investidas de autoridade que estão fazendo coisa errada, e é lamentável que faça errado sim, tá? Mas aí a pessoa faz também. Então a traição, ela tá nos mais variados níveis de relacionamento, nas mais variadas coisas, né? Quando eu falar de traição, não é só falar de conjugal, relação conjugal, né? Mas é muito mais do que isso. Então, a pessoa traída, ela vai realmente ter os seus traumas, ainda mais se você for traído por um pai, por uma mãe, por quem você ama tanto, né? Aquele herói desconstruído, aquela heroína, a imagem é totalmente ruída, né? Aí vem aquela famosa fala de quem é traído. Eu jamais esperava isso de você. Eu jamais pensei que você fosse fazer isso comigo. Me apunhalou pelas costas, seu FDP. FDP é uma sigla, né? Seu FDP. Você me apunhalou pelas costas, né? Eu que abri a minha casa para você. Já passou por isso, talvez, né? Eu abri a minha casa para você. Você foi tratado como um filho. Você foi tratado como que nem meu filho aqui. Eu que nem uma pessoa que eu amo muito. E você faz isso, sacanagem, né? Então tem essa questão. Então, ó, ausência de valores, ego e poder. Aí a pessoa tem uma desconexão muito gradual da realidade, né? Ela vai se distanciando do que não deveria ou de quem não deveria e vai abrir brechas. Aí vem as brechas, aí vem as seduções, aí vem as tentações, né? Que o pessoal passa, é tudo isso aí, né? Então, brechas para outros vínculos, brechas para outros recursos e um modo estranho de ter esses recursos, brechas para outros comportamentos. Então são brechas, né? Brechas da vida aí, né? E sem passar pano aqui, depende da pessoa, ela acaba atraindo porque ela vira um laranjão do outro, ou por imaturidade emocional também, não estou passando pano aqui, né? A pessoa tem uma dificuldade em lidar com os conflitos, uma insatisfação com a própria realidade, ou por essa imaturidade. Então você vê que são assim várias coisas que levam a pessoa a trair, mas não é bom, nunca é bom. A traição é uma coisa muito complicada, né? Aí eu volto ao consultório, pessoas que trazem ao consultório isso, né? Situações de traição, ainda mais de pessoas que amam tanto, e aí desconstrói, atrapalha e mexe no destino da pessoa depois disso, né? Aí o perigo disso é pessoas que traem nas mais variadas esferas da vida, mas que traem porque já estão repetindo um padrão familiar. Isso acontece muito, tá? A pessoa trai porque alguém da família também traiu um dia. A pessoa acaba adotando aquele comportamento. E muitas vezes é um comportamento que criticou bastante.
ou no pai, numa mãe, por exemplo, num irmão, não sei, e a pessoa acaba reproduzindo na sua época, no seu tempo também, né? Então, quem nasceu primeiro, ovo ou a galinha, né? Então é aquela questão, e a pessoa repete. Já escutei muito isso também, né? Ah, Baracho, meu marido assim, 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 a minha esposa assim, assim, assado, mas a minha sogra fazia isso também, mas o meu sogro fazia isso também. Então é repetição de padrões, né? E se eu sou a pessoa que trai agora, nesse âmbito da família, olha só como meu filho está olhando, olha só que a minha filha está olhando, olha só que exemplo horrível eu estou deixando, né? Então, uma coisa para a gente poder começar a aplicar aqui, que o ser traído não significa ser insuficiente, mas significa que o outro falhou com o próprio caráter. Então é mais do outro. Porque tem pessoas que são traídas, que na hora que é traída, ela pode achar até que a culpa é dela. Olha, por mais que a pessoa que foi traída possa ter, que alguns vão ter essa conversa, né? Ah, porque você não me deu mais atenção, porque você não quis mais ir pra cama comigo, porque você não sei o quê, e lá fora eu tive isso. Mesmo assim, não justifica, jamais, né? Então essa conversa aí de culpar o outro, vai conversar, vai alinhar, mas aí você vê que a pessoa também tá numa vibe, e a pessoa, né, já tá de um lado bem complicado nos seus pensamentos aí, né? Então, a pessoa que é traída, que ela possa entender que isso tem a ver com o caráter, a falha do caráter da outra pessoa. Então não vai pegar pra você, né? Bem, se você percebe que você é traído várias vezes, aí é uma outra questão, né? Tem a repetição de quem trai e a repetição de quem é traído. Então observa se você é muito traído em vários aspectos da vida, se você entra em alguns enredos de novo, se você idealiza algumas coisas e permite de novo, aí a pessoa vai trair de novo sim. Não só na questão conjugal. Então tem repetições de lá e repetições de cá, né? Tem aqueles que adotam a posição de receber essas traições pela maneira que se identificou na vida, e outros que fazem isso. Então tem tudo isso, né? Então, o que eu faço, Baracho, quando eu sou traído? O que fazer ao ser traído? Primeira coisa é reconhecer que foi traída, porque eu falei agora há pouco da novela que eu assisti, né? Que a mulher passava um pano pro esposo que a traía, fazia que não via. O filho avisava, todo mundo avisava, eu vi teu marido com a pessoa e a mulher passava o pano, ela sabia. Então não, reconheça a dor, reconheça a situação, né? Dá vontade de agir pelo impulso, dá vontade de mandar a merda a pessoa, né? Enfim, tanto a pessoa, enfim, tudo que refere-se à traição, dá vontade, né? Será que sempre vale a pena tirar satisfação? Bem, com a pessoa que traiu, acho que é mais óbvio isso, né? Você vai lá falar alguma coisa, né? Depende da pessoa, você não fala, você se afasta em silêncio, também não quero mais nada. Tem vezes que você vai até falar, tirar satisfação, e a pessoa vai negar, né? Eu lembro de uma pessoa que foi traída pelo marido, que ela queria ir na outra mulher lá, bater, falar um monte. Eu falei, ó, se você for lá, o modo que você está indo agora, você vai fortalecer a outra mulher, você vai se colocar como inferior a ela vai ver que realmente você deu motivo, e não é isso, né? Tem um marido que não presta e fez errado, né? Então, observe, fica atenta, mas é cada um, tá? Cada situação é cada situação. Mas reconhecer a dor, não agir pelo impulso, que não quer dizer não agir, tá entendendo? Né? Até por um ato de autorrespeito, você vai agir. Vai buscar ajuda, cuide da sua autoestima, né? Porque a pessoa pode, com a traição, até concordar em uma parte assim, que ela é uma pessoa realmente horrível, então ela não tem uma coisa boa, e calma, né? Tomar decisões mais conscientes nessa hora. E é claro que vai ficar o trauma, né? Muitas pessoas são mais assim, até ressabiadas com as pessoas depois, porque foram traídas, né? Até o coração quer de novo se lançar numa confiança, mas a pessoa se defende. É um estresse pós-traumático, né, da traição. Faz parte isso, né? Mas não são todos que vão trair. Mas é normal adotar uma postura que generaliza isso na hora, né? Porque eu não quero cair no buraco de novo. Mas tem quem caia, que nem reflete e vai para a próxima situação e permite de novo fazer isso. Então tem que observar o que está por trás dessa repetição. Como tratar a pessoa que nos traiu, Baracho? Aqui é o ponto mais brabo da coisa, né? Como tratar a pessoa que nos traiu, né? Então, bem, cada um vai ter a sua história, cada um tem a sua maneira de vivenciar isso, mas, por exemplo, há quem vai desejar uma distância, há quem não quer ficar perto da pessoa nunca mais, não quer mais saber, não quer ter interação,
Eu já fiz isso com algumas pessoas, tá? Tem pessoas que eu não faço muita questão mais não. Nossa, Baracho, não faço. Sou educado, bom dia, boa tarde, boa noite, mas, ó, tem pessoas que não dá pra você ficar perto. Não adianta insistir. Você vai, agora vai ser diferente. Não vai. A pessoa vai picar você de novo. Então, não adianta. É uma relação muito educada. E em alguns casos até sem ter nada, porque a pessoa é muito complicada, né? Então, há quem vai querer distância, porque se ficar perto não vai dar certo. Ó, rimou, né? Se ficar perto não vai dar certo. Então a pessoa não confia mais e não quer se aproximar mais, né? Então, aquela coisa. Por incrível que parível, tem gente que até perdoa, né? Quando é traído das mais variadas maneiras, né? Se for um arrependimento. Ainda vendo a novela Vale Tudo ontem. A novela Baracho não é realidade, baseado na realidade, sim. O rapaz lá estava sendo subornado pela chefe para espionar o genro dela. O rapaz, amigo, né, uma hora não aguentou. Contou pro cara, ó, a tua sogra me paga para eu te espionar. Então eu nem mereço tua amizade, eu sou um cafajeste, eu te traí, né? Eu que tirei aquela foto de você com a Raquel. E aí o rapaz falou assim, você me perdoa? Se quiserem falar comigo, tudo certo, eu traí você. Não, mas você tá me contando pelo menos agora aqui, hein? Aí lá ele falou, vamos usar agora esse nosso favor. Aí outra conversa, né? Ele me traga informações da minha sogra, né? Aí é outra coisa, né? Mas assim, se perdoa, perdoar também não quer dizer que você vai voltar com a pessoa, que você vai ficar perto da pessoa. Você vai ser educado, né? Em muitos casos é assim, porque é só não ficar perto em alguns casos. Então, enfim, a traição é uma coisa que acontece. A traição vai envolver essa questão de uma quebra de fidelidade prometida. Já foi traído? Já traiu alguém? Como é que você ficou em relação a isso? Isso acontece nos mais variados cenários da vida. E não é só questão conjugal, como eu já falei. Amizade, nos negócios, na família, né? Quantos se acham traídos na família, né? E aí vai, esse negócio carrega, né? Uma coisa é o que eu idealizo da pessoa e faço a pessoa querer se encaixar no que eu idealizo. Aí eu me sinto traído porque ela não se encaixa. Isso é complicado, tá? É da minha fantasia. Agora a outra pessoa trai mesmo, independente do que eu idealizei ou não idealizei. Aí é sacanagem. Então que fiquemos bem, apesar de tudo isso que pode acontecer conosco. Tá certo? Obrigado pela sua atenção, obrigado pelo seu carinho. Busque ajuda, que é o mais importante, tá? Busque ajuda, trata o teu coração aí. E gratidão a você que participou desse Desembaraxando aqui. Se você perdeu o começo, volta tudo do começo aqui, assista. E você lembrou de alguém. Baraxa, eu tô lembrando de alguém que está sendo traído. Tô lembrando de alguém que tá traindo, tá agindo de sacanagem. Então, ó, manda para essa pessoa isso aqui para ela assistir. Se de um modo ou de outro ajudar a pessoa a se reposicionar na vida, então já tá valendo pra caramba. E eu agradeço muito a você. Beijo no coração. Sextou, boa sexta-feira. Agora eu vou fazer, já fiz aqui meu treino funcional, agora eu vou fazer minha caminhada, depois eu vou atender, depois eu vou para minha terapia e ter uma sexta-feira aí da melhor maneira possível. E a você também quero isso. Uma boa sexta-feira, sextou, beijo e até o próximo Desembaraxando.